né? É vendido assim. Vocês podem pesquisar, inclusive, que os cursos de popularismo eles são vendidos assim. Eles não estão vendendo só o curso, eles também estão vendendo a mulher, né? Mas isso é o quê? O popularismo com os Eggs, uma técnica de empoderamento feminino. E é claro, né, quem já usa já sabe por que eu digo que é uma técnica de empoderamento feminino. Mas hoje eu quero que a gente consiga esclarecer um pouco mais sobre isso tudo, né? Quando vocês escutam falar de popularismo, o que vem na cabeça de vocês? Porque a gente tem uma visão muito leviana em relação ao popularismo no Ocidente, né? E essa visão leviana é bem parecida com a visão leviana que a gente tem dos NEGs. Então, quando a gente começa a estudar profundamente tanto uma técnica quanto a outra, o que a gente encontra? Eras matrifocais, sagrado feminino. Então, por isso que é bem importante a gente entender da onde surge esse empoderamento e onde a gente perde esse empoderamento no processo da nossa história como mulher, na nossa história como humano, na nossa história desses últimos 7.000 anos que faz com que a mulher saia desse lugar de sexualidade, de liberdade, de completude, de poder e vá para um lugar de repressão, onde a gente não conhece a nossa sexualidade, onde a gente não tem contato com a nossa sexualidade, onde quem faz e quem tem contato fica sempre à margem dessa sociedade. Então, isso é bem importante a gente poder entender como que a gente pode olhar diferente. Então, hoje a gente vai trabalhar esse tema, viu? Quem está chegando aí no Instagram também é popularismo com os Eggs, técnica de empoderamento feminino. Vamos saber por que isso hoje, viu? O que é o popularismo? Eu vou falar para vocês o que a gente vai encontrar. Quando a gente procura popularismo, a gente vai encontrar que o popularismo é uma técnica de ginástica íntima, é uma técnica que tem aí relatos que surgiu na Índia, mas que foi aperfeiçoada na Tailândia e que a gente vai conhecer pelos exercícios comuns, né, do médico, que são os exercícios de Kegel. Mas existem alguns relatos, poucos relatos, viu, gente? Por que poucos relatos? Porque tudo que vem antes desse momento patriarcal são pouco. Então, é pouco. Pouquíssimos relatos que envolvem o popularismo na Índia e que, principalmente, esse popularismo, gente, ele não é só conhecido como popularismo, porque o popularismo é um nome ocidental. Quando essa técnica ela vem para o nosso ocidente, ela vai modificando o nome, né? O nome dela se chama Sacholi, né? Acredito que se pronuncia assim porque é um nome indiano, né? Tô aqui em mudras, né, com esse nome. E ela não era conhecida como uma técnica, era conhecida como uma dança. Olha só, ou como uma medicina feminina. Era algo que se passava de mãe para filha para poder ajudar as mulheres a se empoderarem do seu corpo, para poder ajudar as mulheres a encontrarem dentro delas, né, uma realização sexual, para que elas pudessem ter partos melhores, para que elas pudessem não ter dores. Então, olha a importância disso. Quando chega para a gente no Ocidente, existe sim uma certa importância, porque o médico, né, que traz isso, que é o Kegel, ele mostra e faz dados de comprovações científicas, o quanto é importante, né, a mulher trabalhar a ginástica íntima, trabalhar, né, com a musculatura pélvica, mas se perde o essencial, que é o que, gente? A essência, de onde veio, por que veio. Que, na verdade, era algo ritmado, ligado à respiração, ligado aos ritos femininos, ligados à grande tenda vermelha também, né, gente? Ligados a tudo isso que é o feminino quando se reúne. Quando a gente fala de tenda vermelha, quando eu cito tenda vermelha, eu cito mulheres reunidas, mulheres que passam de uma para as outras. Né? E o popularismo era algo que se passava de uma para as outras.
E essas mulheres, elas traziam isso para quê? Para que outras mulheres, né, pudessem, de geração para geração, se empoderar e conhecer o seu próprio corpo. Quando se chega para a gente aqui no Ocidente, né, o popularismo ele já chega num lugar um pouco mais diferente. A gente tem aí a importância devido ao médico, que a gente consegue entender um pouco mais, mas é um mercado muito ligado a o sexo. E não é uma sexualidade sagrada, viu, gente? Como ele nasce, né? Como nasce aí o Sacholi, né? Mas sim algo que fazem com que as mulheres acreditam que aquilo ali vai fazer com que elas segurem os homens, vão fazer com que elas deem mais prazer para o masculino, para que elas sejam mulheres melhores, né? É vendido assim. Vocês podem pesquisar, inclusive, que os cursos de popularismo eles são vendidos assim. Eles não estão vendendo só o curso, eles também estão vendendo a mulher, né? Mas isso é o quê? Isso é patriarcal. Isso é o patriarcado fazendo com que aquela mulher tenha novamente essa sexualidade reprimida dentro da sua própria medicina, onde que ela não busque o seu empoderamento e a sua liberdade dentro daquilo que é dela, que é de força e poder dela. Então, novamente, assim como os Yoni Eggs também foi para esse mercado sexual, e a gente vê aí sex shop vendendo com cordinhas, a gente vê vídeos de mulheres falando coisas dos Yoni Eggs que você pensa, não faz o menor sentido, né? Um dia desse, uma aluna minha me mandou um vídeo, e aí eu fui clicar, e no vídeo do Yoni Eggs estava a mulher falando assim, é muito importante usar o Yoni Eggs com a cordinha para que ele não fique perdido dentro do seu útero. Eu falei, gente, pelo amor de Deus, né? Ou seja, eu não entendi nada da própria fisiologia do corpo dela. Como assim vai ficar preso dentro dela? Como assim vai ficar perdido? Ou seja, é algo que está vindo, mas que não tem profundidade. E o que é a profundidade? A profundidade é a origem. A profundidade é como aquilo nasce. E todas as medicinas que envolvem o feminino nascem nas eras matrifocais. Elas se transformam. Porque tudo que é bom demais não some, se transforma. E assim o patriarcado fez com a imagem da deusa, com os cultos, com as datas comemorativas, com os rituais. Porque é uma memória celular. Aquilo que está guardado dentro da humanidade. Está nas células do nosso corpo. Está nas células que envolvem a nossa essência. Está na memória da Terra. Então não tem como apagar, não tem como sumir, mas tem como transformar. E aí é essa transformação que faz com que a gente tenha informações que não são reais, informações que são criadas dentro de um sistema onde reprime e ofende o feminino o tempo inteiro.